Olá amigos do TI Acessível, como vão? Como estão vocês? Nesse vídeo eu quero conversar com vocês aqui, como eu sempre digo, né? A gente não pode ficar só programando, nós precisamos conhecer tecnologia como um todo, tá? E a base da computação faz toda a diferença, né? Então um bom desenvolvedor conhece também um pouco, pelo menos, de sistema operacional, seja Linux, seja o Windows ou seja os dois, tá? E por esse motivo que eu vou também gravar alguns vídeos aqui nesse canal voltados para comandos do prompt, tá? Seja no Linux, seja no Windows e outras coisinhas aí também que com certeza são muito úteis no dia a dia seja de um desenvolvedor ou de uma pessoa que só lida com informática. O comando que eu vou mostrar hoje aqui, ele é um comando interessante. Eu vou ensinar vocês como trabalhar com processos e tarefas no Windows. A gente, quando quer finalizar um processo ou uma tarefa, né, que na verdade o que é um processo e uma tarefa, né, são os softwares que a gente abre e eles passam a estar carregados na memória e disponível para uso, naturalmente. E quando a gente fecha esse programa, ele libera o espaço que está sendo usado na memória, certo? Essa liberação pode ser imediata ou aos poucos. Nem sempre a memória é liberada imediatamente, tá? E às vezes a gente fecha um programa, mas o processo dele ainda encontra-se aberto, tá? Todo programa ele termina abrindo também um processo para que o processador consiga controlar ele, para que o sistema operacional, na verdade, consiga controlar esse software. E a gente consegue definir prioridades, por exemplo, para deixar o processador do computador mais disponível para um processo específico, ou seja, para um software específico, ou menos disponível, né? A gente define graus de prioridade ali. Então, se eu tenho um software, por exemplo, e eu preciso de um desempenho aprimorado para ele, por alguma razão, eu posso forçar o processador do computador a dar vamos dizer, uma atenção maior, uma carga maior ali, um clock maior para esse software em específico, tá? Isso aí a gente chama de prioridade, a gente consegue definir isso. A gente consegue fazer muita coisa via interface gráfica, né? Que é ali utilizando o gerenciador de tarefas. Ctrl Shift ESC abre o gerenciador de tarefas. Mas assim, eu não sei vocês, tá? Mas eu não sinto mais conforto em utilizar esse aplicativo do Windows nas versões atuais, Windows 10 para cima, tá? Tá muito desconfortável, tá muito ruim de navegar, tá lento, certo? E não tá mais com a mesma praticidade de antes. Eu preferia o gerenciador de tarefas na versão antiga do Windows, ali do 7 para baixo, tá? Então, assim, eu acho que é muito importante também a gente conhecer a linha de comando, primeiro, para a gente ter mais praticidade também, e às vezes, vamos ser bem sinceros aqui, eu já passei muito por isso. O leitor de telas trava, certo? NVDA, JAWS, enfim. E você não consegue fazer nada no computador, você não consegue iniciar novamente o leitor de telas, porque ele está ele está travado, o processo dele pode estar preso, tá? por alguma intervenção do sistema operacional, alguma lentidão da máquina mesmo, enfim, pode causar aí esse travamento, certo? Em máquinas menos favorecidas, né, em relação à configuração de hardware, tá? Então, a gente não consegue, muitas das vezes, acessar o computador e iniciar novamente o NVDA, ou qualquer outro software que a gente esteja usando, tá? Às vezes é interessante a gente ter um atalho, né? um subterfúgio, vamos dizer assim, e a gente pode sim, muito bem, criar um scriptzinho em BAT, tá? Para fechar um determinado processo, e a gente atribui uma tecla de atalho a ele, né? E quando a gente passar por algum apuro do tipo, a gente não conseguir fechar, não conseguir, por exemplo, iniciar o NVDA novamente,
Isso é só um exemplo, tá? Isso acontecia muito com o JAWS na época. Eu passei muito por isso com o JAWS aí nas versões mais antigas, tá? A gente cria um atalho e ele simplesmente vai acionar o scriptzinho BET e vai encerrar o processo pra gente. Na maioria das vezes isso funciona e é uma mão na roda, tá? Então, a fim de obter essa praticidade para lidar com as tarefas do nosso Windows, a gente também pode usar isso a nosso favor nesses atalhos, nesses recursos, né? Para tirar a gente de uma situação difícil, tá? Sem a gente precisar necessariamente reiniciar o computador, porque tem algum processo travando a nossa máquina, tá? Então vamos lá, eu vou abrir aqui, deixa eu só... Como é que tá eu vou deixar aqui. Vamos lá. Primeiro, eu vou abrir aqui um programa aqui, qualquer. Vou abrir o Google Chrome. Pronto. Vou abrir ele. Tá? Aí eu apertei iniciar M aqui para voltar para a área de trabalho. Mas ele tá aberto aqui na barra de tarefa. Ele tá aqui, certo? Então agora eu vou abrir o CMD do Windows. Deixa eu maximizar. Beleza. Abriu o CMD. Primeiro, como é que a gente pode obter a lista de processos que estão sendo executados no momento? A gente pode usar o comando task, T-A-S-K, list, tudo junto, L-I-S-T. Vou dar Enter. Nome da imagem, nome da sessão, e ele abre aqui uma tabela, um prompt de comando, onde ele mostra o nome da imagem, o ID, que ele chama de PID aqui, tá certo? E isso vai servir para a gente identificar o processo que a gente quer encerrar, né? Naturalmente, consequentemente, encerrando-se o processo, o software que está aberto, eu vou usar o Chrome como exemplo, ele vai ser fechado imediatamente, tá? A gente consegue encerrar um processo através da identificação do mesmo, certo? Essa identificação pode ser através do Process ID, que é o PID aqui, ou PID, ou através do nome dele, certo? Às vezes o Google Chrome, vocês vão perceber aqui, ó, eu vou navegar aqui usando aqui a revisão plana do NVDA aqui, então... Eu vou segurar aqui o Shift e ou descer ou subir com a seta. Eu vou subir para ver se eu consigo localizar mais rápido o Chrome aqui, porque foi o último que eu abri aqui, né? Ó, tá vendo que ele mostra... Deixa eu soletrar aqui. Isso aqui é um processo aberto pelo sistema operacional, por exemplo, que ele pegou aqui. Aqui, ó, e junto dele aqui tem o 5328. Esse aqui é o PID dele, tá? Ó, PowerShell. Opa, ó, cheguei no Chrome, tá vendo? Mas vocês percebam que eu tô subindo com a seta e ele abriu vários processos do Chrome. O Chrome é terrível, né? O Chrome com uma memória grande e usa um processamento até considerável do nosso processador, então é complicado. Ele abre vários processos. Eu só abri um software e esse software precisou abrir vários processos. Ó, cada processo que ele abriu tem um ID diferente. No caso desse aqui, soletrando aqui, né? Ou então lendo aqui palavra por palavra. Chrome.exe 14108. Isso é um processo. Vou subir com a setinha de novo, segurando o Shift. Ó, outro processo do Chrome. Cada processo tem um ID diferente. Então, assim, eu posso encerrar um processo apenas, ou eu posso encerrar toda a árvore de processo, certo? Se eu encerro o processo pelo ID dele, eu só vou encerrar aquele processo em específico, certo? Então o Chrome pode trabalhar aí de maneira mais, vamos dizer assim, dificultosa, porque eu encerrei um processo que ele pode precisar, mas ele está aberto ainda, certo? Ou então ele se atrever a abrir o processo que ele precisa, certamente é isso que ele vai fazer. Se eu encerrar um processo qualquer aqui pelo ID dele e continuar usando o navegador,
certamente, se ele precisar abrir algum processo, ele vai fazer. Então, vai dar no mesmo ali eu ter fechado ou não. Mas quando eu encerro pelo nome, eu acabo com toda a árvore de processo. Tudo que tiver Chrome, ele vai fechar. E aí não tem jeito. O software vai ser fechado porque todos os processos que são necessários para que o software esteja aberto foram foi matado, vamos dizer assim. No Linux a gente chama literalmente de matar um processo, tá? É um comando chamado kill, onde a gente passa um sinal através do ID ali do processo. A gente passa um sinal que pode ser, por exemplo, um sinal 9, 15, né? Cada número desse faz uma coisa, encerra o processo, coloca em espera, enfim, aumenta ou diminui a prioridade, enfim. Aqui a gente passa o sinal através simplesmente de argumentos aqui, de parâmetros do comando que eu vou passar para vocês aqui. Então, por exemplo, eu vou encerrar primeiro por ID e depois pelo nome, para vocês verem a diferença prática, tá? Vamos lá. Job.l 3712. Vou escolher qualquer um aleatório aqui para fechar. Job.l 3712 console 1 3700. Pronto, vou fechar esse Job.l 3712. 3712. Como é que eu encerro um processo pelo ID? Usando o comando task, T A S K KILL, K I L tudo junto, tá? Task kill. espaço Aqui eu vou colocar o parâmetro barra barra PID, T I D espaço espaço, e vou digitar o ID que eu quero. 1, 2. 3712. Eu já posso dar Enter? Posso, mas eu gosto de utilizar aqui ainda o argumento barra barra F, para poder forçar F esse encerramento, porque tem processo que simplesmente não fecha se você não passar o barra F, tá? Vamos dar Enter. erro 2 pontos. O processo aspas 3712 aspas não foi encontrado. Opa, não foi encontrado, você não fez o número? Job.l 3800 job.l 2200 job.l 3712 console 1 3712 371 Olha A aí. A A T A S K K I L espaço barra T I D espaço 3 7 1 2 espaço barra F erro 2 pontos. O processo aspas 3712 aspas não foi encontrado. C 2 pontos barra invertida 0 barra invertida Ricardo maior. Job.l 13868 Tá, deixa eu escolher outro aqui. Job 13868 Job.l 3700 lembra Job.l 3 2 espaço C espaço 2 Job 2260 espaço 2 6 0 T A S K K I L espaço barra barra Job.l 3868 console 165 Job.l 1920 espaço 920 espaço T A S K K I L espaço barra T I D espaço 1920 espaço barra F êxito 2 pontos. O processo compile 1920 foi finalizado. Pronto, eu fechei aqui o Chrome com PID 1920. Ele deu êxito, né? Se eu rodar o comando... Ó, vamos ver aqui uma coisa. Desktop list, pesquisar botão. Barra tarefa. Aplicativo Spotify, OBS, Bob, Job, Prompt, Bob, O Chrome continua aqui, Bob, ó. Bob, Job, Envio. Ele ainda tá aberto, porque eu só fechei um processo dele. Um de vários, né? Desktop list, Spotify, OBS, Bob, Job, Prompt, C, lembra êxito 2 pontos. O processo compile. Se eu executar o comando task key, T, A, S, K, task L, list, I, S, T. novamente. Nome da imagem, NTV. Vamos ver se o processo some, né? Em branco, êxito C, 2, lembra, erro 2 pontos. C, 2 pontos, em branco. C, lembra, C, lembra, C, em branco. Winit.se, serviços.web. Tô só segurando o Shift aqui, porque eu tô utilizando o layout para notebook, né, para laptop do NVDA, e atribuir a tecla Shift não, desculpa, Caps Lock, tá? Eu falei Shift o tempo todo, mas é Caps Lock. Eu atribuí a tecla Caps Lock como tecla modificadora, então eu seguro ela, melhor do que o Insert, né? E descer com a setinha aqui. Delay. Agora vez a gente acha aqui o 1920. Job.l 4704 Job.l 17000 Job.l 16000 Job.l 17000 Job.l 13800 Job.l 2200 Job.l 14100 CMD.l 9600 PRV Ó, não tá mais aqui, tá vendo? Encerrei um processo, mas o Chrome continua aberto, então termina não sendo tão útil assim, né? O encerramento pelo PID. Mas pelo nome, aí sim. Vamos ver o que vai acontecer agora. Eu vou dar aqui um task kill, tudo junto. espaço Barra IM. IM. IM de Maria. Esse comando IM, esse parâmetro IM, encerra um processo pelo nome, tá? E aí é que vem a graça da coisa. Espaço. Eu coloquei, vamos de novo, vou apagar tudo. Task kill, espaço, barra IM, espaço, o nome do processo que eu quero encerrar, que geralmente ali é o nome do executável, né? Então dá até para decorar, certo? A gente não vai decorar PID,
Até porque é dinâmico, né? Mas o nome do processo a gente sabe qual é. Então, se torna muito prático por isso. Porque eu quero encerrar um processo que eu já conheço, eu não preciso nem me preocupar. Eu só digito aqui o comando e coloco CHROME, que é Chrome.exe, espaço, barra F, do mesmo jeito que no outro. E vamos ver. Êxito 2 pontos. O processo aspas chove.l aspas compile 4.704 foi finalizado. Êxito 2 pontos. O processo aspas chove.l aspas compile 17.308 foi finalizado. Erro 2 pontos. O processo aspas chove.l aspas compile 16.024 não pode ser finalizado. Razão 2 pontos. Não há urgência da tarefa em execução. Erro 2 pontos. O processo aspas chove.l aspas compile 17.380 não pode ser finalizado. Razão. Enfim, ele tá falando aqui tudo que ele encerrou e tudo que ele não encerrou. Os que ele dá erro é porque ele com certeza encerrou um processo anterior que dependia do outro. E quando ele tem que encerrar os que estão abertos ainda, óbvio que já acabou com tudo porque ele já destruiu ali os processos anteriores principais. Então é isso que termina acontecendo na prática, tá? Então vamos ver aqui se o Google Chrome continua na barra de tarefa. Não tá mais, tá? Então, beleza, tá? É uma maravilha esse comando. Termina quebrando um galho muito bom e mostra pra gente que o Windows, assim como o Linux, é muito rico em comando. É que as pessoas, os profissionais, enfim, terminam conhecendo mais, terminam mergulhando mais nos comandos do Linux. Mas o Windows também é riquíssimo e eu pretendo expor os principais deles, tá? Nesse canal de agora por diante. Não, a gente não vai ficar só com código, só com, sabe? A gente vai ter várias sessões aqui e eu acho que essa também é importante, tá bom? Se gostaram, compartilhe, clique aí no gostei para ajudar o canal a chegar, quem sabe, aí nos 500 inscritos, depois nos 700 e a gente vai lutando até chegar no valor 1000, que é a primeira marca importante para o canal, tá bom? Forte abraço para todos.